Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô gravando esse vídeo porque eu quero bater um papo com vocês. Eu não preparei nenhum roteiro, né? E eu também não pretendo parar esse vídeo caso eu cometa algum tipo de erro. Se eu perceber, eu vou corrigir na hora. Se eu não perceber enquanto eu estou falando, eu vou tentar corrigir no texto abaixo. Mas eu não pretendo parar, porque é uma conversa, assim, eu vou abrir o meu coração com vocês. Eu estava esperando também sarar essa feridinha que está aqui na minha boca, mas eu resolvi que precisava ser agora gravar esse vídeo. Eu queria falar sobre um tema que tem perturbado bastante as nossas mentes, as nossas vidas. Agora, com essa questão da pandemia, aumentou bastante, que é a questão da depressão. Essa semana eu tive a notícia de que uma colega, que na realidade é prima de um casal de amigos meus, ela se suicidou. Eles a encontraram dentro do apartamento dela. Ela havia se enforcado e eu fiquei bastante chocado com essa notícia. Era uma pessoa que eu conheci, cheguei a conviver com ela em alguns momentos, uma moça jovem, cheia de vida, com filhos para criar, e simplesmente modo de dizer, né? Porque provavelmente já havia um sofrimento silencioso há muito tempo. Ela deixou os filhos com alguém, disse que iria trabalhar e deu a hora dela voltar para buscar as crianças, ela não apareceu. Acredito que foi assim a história, pelo menos pelo que eu entendi. E como ela não apareceu, foram no apartamento, chegou lá, havia se enforcado. E uma frase que chamou bastante atenção foi de uma das primas dela que fez um post. E ela disse assim: eu espero que você tenha encontrado a paz que você tanto procurava. E a gente sempre ouve falar que a pessoa que comete suicídio, ela, ela não quer se matar, ela quer matar a dor que ela sente, né? Ela está tentando eliminar uma dor que existe dentro dela. E como eu já falei no começo do vídeo, agora com essa questão da pandemia aumentou muito a depressão. E temos até o Setembro Amarelo, que é um mês que se fala muito sobre o suicídio, mas eu acredito que temas como saúde, tanto emocional quanto física, eles precisam ser tratados sempre, né? Precisam ser discutidos sempre. Eu acho que as escolas deveriam falar sobre isso, as igrejas deveriam falar sobre isso, as famílias deveriam falar sobre isso. Já melhorou bastante, mas a depressão sempre foi um tabu, especialmente no meio cristão. Ela, não sei como ela estava agora, mas eu a conheci na igreja, ela era uma pessoa de família cristã, né? Mas é um assunto que precisa ser tratado. Nós precisamos entender que a depressão não é simplesmente algo espiritual. É claro que tem toda uma questão espiritual também envolvida, mas nós precisamos tirar essa coisa da nossa cabeça que é demônio, que é frescura. Não, não é demônio, tem a ver com a questão hormonal, tem a ver com alguma deficiência no nosso organismo, tem a ver com problemas não resolvidos, com acúmulo de estresse, com acúmulo de tristeza, né? E as pessoas muitas vezes elas têm vergonha de falar porque, por exemplo, no meio evangélico durante muito tempo, eu mesmo já participei de momentos de oração onde estavam orando e expulsando demônios, e depois a gente acaba descobrindo que aquela pessoa estava com depressão. É claro que o mundo espiritual e o mundo material eles estão muito conectados, né? Mas Deus deixou. Esses dias eu ainda ouvi a Priscila Alcântara dizendo: eu faço terapia sim,
porque foi Deus que deixou o médico, foi Deus que deu sabedoria a ele, né? Então, nós precisamos tratar isso de forma natural e de forma séria, né? Eu nunca fui diagnosticado oficialmente com depressão, mas eu tive momentos da minha vida muito difíceis, assim, em que eu achava que ia ficar louco. Teve um momento em que eu me peguei andando pelas estradas e eu via os carros buzinando porque eles paravam em cima de mim, porque eu tinha perdido meio que a noção de tanta tristeza que estava dentro da minha alma por uma situação difícil que eu estava passando. Mas eu sempre, em momentos diferentes da minha vida, eu sempre tive pessoas para conversar, tive pessoas para me orientar. Passei pela psiquiatra um determinado momento da minha vida, nunca fiz terapia, mas sempre li muito sobre o assunto, sempre busquei me informar, sempre fui muito aberto com relação a isso, né? Eu nunca tive tendências suicidas, nunca, graças a Deus, nunca passou pela minha cabeça o desejo de me suicidar, mas há muitas pessoas que sofrem com isso. E o pior ainda, às vezes sofrem caladas, sofrem sufocadas, porque tem medo de dizer para a família dizer que é frescura, tem medo de se abrir no meio cristão e já disserem que é demônio, tem medo de dizer no trabalho e os patrões, os superiores dizer que é frescura, que é para se ausentar do trabalho, que é também uma das maiores causas de afastamento do trabalho, é justamente essa questão da depressão, da tristeza profunda. Então, isso precisa ser tratado. Outra coisa que nós precisamos desmistificar também é que toda pessoa depressiva é triste o tempo todo. Não, muitas das vezes acaba até mesmo nos enganando. São pessoas que às vezes estão fazendo brincadeiras, estão fazendo palhaçadas, estão fazendo a gente rir, mas que quando estão sozinhas estão sofrendo. E você precisa ficar atento a isso. Você pai, você mãe, você irmão, você amigo. Sabe, eu fico me perguntando, será que essa pessoa não deu sinais de que tinha alguma coisa errada e a gente não percebeu? Pessoas que às vezes estão até motivando outras pessoas. O ano passado, se eu não me engano, foi o ano anterior, que o tempo está passando tão rápido, às vezes a gente perde um pouco de noção do tempo. Um outro conhecido meu que era pastor também se suicidou. Ele tinha pregado durante a noite e no dia seguinte... Sabe? Quem poderia imaginar? E se você ouvir a mensagem que ele pregou? Então, depressão precisa ser levado a sério. Sabe? Você precisa conversar com as pessoas sobre isso. Você precisa buscar ajuda. Ivan, mas eu não tenho. Olha, isso mexeu tanto comigo que eu quero dizer para você. Se você precisar de alguém para conversar com você, não conseguir, você pode me ligar. Você pode me chamar para conversar. Eu tenho tentado ajudar as pessoas. Eu ainda não sou psicólogo, estudo psicologia, mas não sou psicólogo. Trabalho com desenvolvimento pessoal, então tem algumas ferramentas que a gente pode usar. Mas outra coisa também que eu queria já dizer, você que trabalha com pessoas, você precisa também ter a consciência de quando o determinado assunto ficou tão sério que não cabe mais a você resolver, e você precisa transferir para uma outra pessoa, você precisa pedir ajuda. Você que é conselheiro na igreja, você que atende como coach, você que atende como professor, tem muita coisa sim que você pode fazer, mas se você perceber que chegou a um ponto que não é da sua alçada, transfira essa pessoa para um psicólogo, para um psiquiatra, para um psicanalista. Sabe? Não fique enrolando, não deixe, não traga, não carregue sobre você a culpa dessa pessoa amanhã ou depois tirar a própria vida e você poderia ter feito algo e não fez. Às vezes as pessoas estão sentadas do nosso lado, né? Como essa colega minha, ela foi de manhã, ela deixou os filhos e eu acredito que aquela dor já estava com ela. Essa dor que ela tentou matar quando ela se enforcou. Essa dor já estava com ela e ela só não teve coragem de dizer e talvez ninguém percebeu. E você? Como você está? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Ivan, eu estou mal, mas eu estou orando. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Cristo
deu a sua vida por nós para nos livrar dos males. Mas eu acredito também que Deus deixou pessoas capacitadas para nos ajudar em diversas áreas das nossas vidas. Você pode orar, você deve orar, mas você também precisa buscar ajuda. Se for preciso, faça terapia. Se for preciso, tome remédios. Se for preciso, vá ao psicólogo, vá ao psiquiatra, vá ao psicanalista. Sabe? E aí, tem coisas que elas precisam andar em conjunto. Remédio e terapia, sabe? Remédio e oração. Fazer coisas que te deixam feliz, fazer coisas que te deixam bem, sabe? Existem várias alternativas e você precisa compreender em que grau está essa tua dificuldade e buscar ajuda de acordo com a sua necessidade. Não tenha vergonha de reconhecer que não está bem. Eu sei que nós vivemos num mundo onde muitas vezes as pessoas perguntam como a gente está, mas elas não têm a intenção de ouvir o que nós temos a dizer. Elas perguntam por informalidade, por educação. E muitas vezes elas ficam torcendo para que você responda que está bem, para que elas não precisem ficar te ouvindo. Eu lembro que uma certa vez, um amigo meu, que não costuma muito se abrir com as pessoas, e ele disse que uma vez alguém passou por perto dele, uma pessoa que era líder dele, e perguntou: como você está? E quando ele começou a responder, ele não estava bem. Quando ele foi responder, a pessoa virou as costas e saiu andando. E ele disse que aquilo foi uma dor tão grande. Será que... Quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes você faz isso? Mas por outro lado também, sempre haverá alguém disposto a te ouvir. E você esteja disposto a ouvir. Vamos fazer uma corrente. Eu te ouço, você me ouve, sabe? Eu reconheço. Muitas vezes também a pessoa não reconhece que tem um problema, que tem uma dificuldade. E aí ela vai empurrando com a barriga, ela vai deixando. Um problema que não resolve, um estresse que não resolve. E aí acha que tirando a própria vida vai resolver. Vamos falar mais sobre isso? Vamos buscar ajuda quando for necessário? E vamos ficar atento às pessoas que estão ao nosso redor. Se você sentar perto de alguém, você perceber, ofereça ajuda. Se você sabe de alguém, de um amigo, de um parente, de um conhecido, que possa estar passando por isso nesse momento, liga para ele e pergunta se ele precisa de ajuda. Se você não puder ajudar, diga para ele que você vai com ele no psicólogo, no terapeuta, no psicanalista, no psiquiatra. Ajude de alguma forma, sabe? Vamos orar? Vamos. Vamos procurar o médico? Vamos. Vamos fazer terapia? Vamos. Tudo tem a sua importância, dependendo do grau do seu problema, do seu grau de dificuldade. E mais uma vez eu quero reforçar. Se você não se sente bem, se você tem tido pensamentos suicidas e você não tem ninguém para conversar, pode me chamar. Eu quero conversar com você. E se eu não souber, não puder te ajudar, eu vou te encaminhar, porque eu converso com pessoas diariamente e eu tenho essa responsabilidade. E eu sei até onde eu posso ir. Você que trabalha com pessoas, tenha também a responsabilidade de que quando você não puder resolver um problema, chame alguém que possa, tá? Fique bem. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Viver vale a pena. Mesmo nos dias mais difíceis, sempre há uma esperança. Um forte abraço. Tchau, tchau.